Olá, sejam bem-vindos ao Café com FIV. Eu sou a doutora Rafaela. E eu sou a doutora Mariana. E esse é o nosso podcast para debater assuntos de reprodução assistida. Um espaço acolhedor para tornar a sua jornada mais leve. Olá, esse é o nosso podcast. Hoje, nosso primeiro episódio, Café com FIV, para debater assuntos sobre reprodução assistida. A gente quer criar aqui um espaço acolhedor para tornar a sua jornada mais leve. Sejam bem-vindos ao Café com FIV. Estamos muito felizes em iniciar esse percurso, essa jornada junto com vocês. Aqui iremos discutir todos os assuntos de reprodução assistida, tirar dúvidas e a gente espera que vocês possam interagir com a gente. Então, nos sigam em nossas redes sociais, @cafécomfiv. Acho que o primeiro passo é a gente se apresentar um pouquinho, né, Mari? Sim. Bom, eu sou a Mariana. Eu me formei na faculdade pela PUC de Campinas em 2014 e vim fazer minha residência em ginecologia e obstetrícia aqui no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, onde eu fiz minha especialização em reprodução humana e hoje, desde 2020, eu faço parte da equipe do corpo clínico da clínica Semear Fertilidade e onde eu estou trabalhando e cada vez mais me aperfeiçoando nessa área de reprodução assistida. E você, Rafaela? E eu sou a doutora Rafaela Ishimura, então eu sou médica também na Semear Fertilidade, sou mineira, sagitariana. Eu me formei na UFO em Uberlândia, né? Vim para Ribeirão fazer a minha residência em ginecologia e obstetrícia, depois a de reprodução assistida e acabei me apaixonando pela cidade. E aqui fiz grandes amigos, minha família mora aqui também e sou muito feliz trabalhando e fazendo parte do corpo clínico da Semear. E aí eu acho que para a gente começar esse podcast, nada mais justo do que a gente iniciar por onde começar, né? Quais são os primeiros passos para a gente iniciar essa jornada do tratamento? Sim, acho que um ponto importante, né, é a gente dizer as indicações clássicas quando que um casal, né, deve pensar em procurar um especialista em reprodução assistida. Então, você pode falar pra gente, Rafa, quando que esse casal deve procurar, quais são as indicações? As indicações clássicas de buscar um tratamento de reprodução assistida, quando um casal, né, tá tentando engravidar há pelo menos 1 ano de tentativa. Então, a gente fala relação sexual periódica, no período fértil, né? Mas a gente diminui esse tempo de tentativa para 6 meses, por exemplo, quando a mulher tem a idade avançada ou quando já tem uma causa de infertilidade ali que a gente tem a dúvida ou a suspeita. Além disso, uma paciente que deseja maternidade solo ou os casais homoafetivos, que também buscam um tratamento para poder realizar o sonho ali de construir a família, de constituir sua prole. E um ponto importante também, né, é que, na minha opinião, acho que todos os casais deveriam ter acesso, né, pelo menos uma vez na vida, a um aconselhamento reprodutivo de qualidade. Pensar sobre o seu futuro reprodutivo nos faz levantar diversas questões, né? Questões, assim, interiores mesmo, né? No sentido de... se eu quero ter filhos, eu estou levando uma vida adequada para eu ter filhos? Cabe um filho na minha vida neste momento? Ou eu estou trabalhando demais? Eu estou me cuidando no sentido de alimentação, atividade física? Estou cuidando da minha saúde para poder criar os meus filhos? Se eu estou num relacionamento, eu estou me relacionando com a pessoa com que eu planejo ter filhos, né? Ou então, o contrário, não quero ter filho, o que eu tenho que fazer em relação a isso, né? Então, um aconselhamento reprodutivo traz consigo todas essas questões, né, Rafa? Então, a gente não acha que deve procurar o especialista de reprodução assistida apenas aquele paciente que tem infertilidade ou que deseja a gravidez, né? Aquele paciente que busca um aconselhamento reprodutivo. E isso abre até a janela ali a possibilidade do congelamento de óvulos, que é bastante comentada. Então, se a paciente não deseja engravidar, ela pode fazer uma avaliação de sua reserva ovariana, ter uma noção de quantos folículos e, com isso, pensar nesse planejamento reprodutivo. Olha, eu não quero engravidar agora, eu vou adiar minha maternidade
maternidade, então talvez valha a pena eu pensar no congelamento de óvulos. E isso me veio uma questão que é bem interessante, que eu até comentei com uma paciente esses dias. Vale a pena a gente fazer exames de reserva ovariana de rotina para todas as pacientes? Então, a paciente chega no GO geral, igual vai colher Papa Nicolau. Será que vale a pena fazer um antimileriano para dosar no sangue a reserva ovariana ou para contar os folículos? A gente deveria fazer de rotina para todas as pacientes? Eu acho que cabe a nós, especialistas em fertilidade ou ginecologista geral, e pelo menos oferecer para a paciente essa questão de avaliação da reserva ovariana, né? Para daí ela saber o que fazer com a conduta também, né? No caso de uma reserva ovariana mais baixa ou no caso de uma reserva normal, o que ela deve ser orientada. Então, isso tudo é importante. A gente pode pensar, no homem, cabe fazer um espermograma de rotina também? O que você acha? E aí, em relação a essa questão do espermograma e dos exames de rotina de reserva ovariana, são exames tranquilos de fazer, são exames de baixo custo, que não vai ter nenhum efeito colateral para aquele casal. Então, se a gente tem uma dúvida que o paciente possa ter uma suspeita, um questionamento de sua fertilidade, a gente pode oferecer o espermograma, né? E a avaliação de reserva ovariana orientar para essa paciente, que pode valer a pena no contexto, principalmente se ela deseja adiar a maternidade, se ela quer ter informações sobre seus ovários, e com isso avaliar a reserva para fazer esse planejamento reprodutivo, tá? E aí marcou uma consulta com um especialista de reprodução assistida. Às vezes a paciente chega pra gente, Mari, sem nenhuma investigação. Então, às vezes é um casal que está tentando engravidar há mais de um ano e não tem investigação. O que a gente tem que fazer de exame inicial ali para aquele paciente? Bom, então, primeiro, né, a gente não pode esquecer que a consulta, a conversa, a anamnese ali com o nosso paciente é muito importante, entender há quanto tempo aquele casal está tentando engravidar, se consegue ter relações sexuais, se a paciente cicla regularmente, se tem ciclos menstruais regulares. E depois dessa conversa, a gente passa para a parte dos exames de fato, né? Então, o que é básico, assim, de pesquisa de infertilidade? O homem, um espermograma. Na mulher, um bom ultrassom, principalmente para avaliar ali a anatomia uterina, avaliar a reserva ovariana e a avaliação das trompas, né? Porque a gente sabe, para a gravidez ocorrer de forma natural, a gente precisa ali da permeabilidade tubária. Então, é um exame importante para o casal que está tentando e não está conseguindo. O restante, em relação a avaliações hormonais, né? É importante a gente comentar, se a mulher cicla regularmente, a gente não pensa em nenhum distúrbio ovulatório, então dispensaria de pedir dosagens hormonais. E o combo ali dos exames pré-concepcionais, né? As sorologias, tudo, para ver se tá tudo ok para aquele casal engravidar naquele momento. Então, o básico seria isso. Acrescentaria mais alguma coisa, Rafa? Então, e isso é uma coisa bem interessante de comentar, é que a gente não precisa de fazer um exame para documentar a ovulação da paciente se ela tem ciclos regulares. Então, o interessante é fazer uma boa anamnese, entender se ela está tendo ciclos menstruais todos os meses, de forma regular, se ela percebe sinais da ovulação, então, por exemplo, a alteração do muco ali no meio do ciclo. Então, não é obrigatório mesmo a gente fazer um exame para documentar a ovulação. Então, a investigação básica, ela conta com avaliação tubária, espermograma para avaliar o fator masculino e essa documentação, né? Essa anamnese para avaliar a ovulação. Mas tem casais que a gente investiga, faz um monte de exame e não encontra nada. Isso é denominado infertilidade de causa não aparente. Então, 30% dos casais que são inférteis, né? A gente não encontra nenhuma causa de infertilidade. E isso acaba sendo bem angustiante, né? Porque às vezes o casal pensa, para que eu preciso de tratamento se eu não encontrei nenhuma causa da minha infertilidade? Comentando então sobre a infertilidade sem causa aparente, onde todos os exames estão normais, né? A gente tem que pensar que o casal que está tentando, mesmo sem ter encontrado uma causa, a chance de gravidez de forma natural, por algum motivo que a gente ainda não sabe dizer exatamente o que, está reduzida. E, às vezes, até propor o tratamento de reprodução assistida para esses casais é interessante. Então, isso tudo a gente também faz parte dessa primeira consulta, expor toda essa avaliação do que vale a pena ou não para aquele casal naquele momento.
E sempre levar em consideração o fator tempo, né? Que é um fator muito relevante para a reprodução assistida, para uma paciente infértil. Porque a gente sabe que a idade, ela impacta muito na quantidade dos óvulos, na qualidade desses óvulos. E quanto mais tempo a gente perde, mais reduz a chance de sucesso de uma possível gravidez. Então, realmente, o fator tempo é muito importante. Então, a gente não pode perder tempo nesses casos, porque isso realmente compromete os resultados em relação à reserva ovariana, à qualidade dos óvulos. Sim. E outra coisa que vale a... Então, assim, a reprodução assistida é uma maneira da gente ganhar tempo na grande maioria das vezes. Porque às vezes a gente pega muito, né, Rafa? Paciente que chega, às vezes um pouco já tardiamente para fazer o tratamento e vai ver ela, por exemplo, ficou tomando indutor da ovulação no consultório lá com o ginecologista dela durante meses. Eu já peguei até casos de mais de ano e aquela gravidez não aconteceu. Então, assim, faz sentido para uma paciente ovulatória você tentar tratar a infertilidade com o indutor de ovulação? Porque isso não muda a taxa de sucesso, né? Se a paciente já ovula todos os meses e já tem relação sexual no período fértil, fazer uma indução de ovulação, usar o famoso clomifeno, letrozol, ali no começo do ciclo, para ter relação coito programado, que a gente fala, não muda a chance de sucesso. Isso vai acabar fazendo ela perder tempo, adiar um possível tratamento e ainda perder mais quantidade e qualidade dos óvulos e folículos. Bom, então agora o casal chegou, fez a consulta, pedimos os exames, discutimos os tipos de tratamento. Então vamos falar um pouco de como são esses tratamentos, né? A gente sabe que a reprodução assistida é dividida entre os tratamentos de baixa complexidade, que seria o namoro programado, a inseminação intrauterina, que são procedimentos mais simples, mais baratos financeiramente, mais simples, né, de serem realizados, porém não oferecem chances de sucessos tão grandes, né? Principalmente dependendo da causa ali da infertilidade. Então, por exemplo, quando que vale a pena a gente fazer coito programado, que é induzir ovulação em pacientes anovulatórias? Como a gente comentou anteriormente, não vale a pena a gente induzir ovulação se a paciente já ovula todos os meses. Mas, por exemplo, uma paciente com ovário policístico, pode valer a pena a gente usar um indutor de ovulação para ela ter relação naquele período fértil. E a inseminação intrauterina, o que seria, né? A gente colocar o sêmen em uma seringa e inseminar dentro do útero. Mas lembrar, né, que para fazer esses tratamentos de baixa complexidade que a gente fala, é essencial duas coisas. A trompa pérvia, então tem que ter um exame de avaliação tubária para ter certeza que o contraste passa e que a trompa não tem obstrução. E um espermograma de boa qualidade, então tem que ter uma alta concentração de espermatozoides com boa concentração, né? Mas existem muitas coisas que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai fazer esses tratamentos de baixa complexidade, que aí eu vou pedir para a Mari comentar dessa questão de, às vezes, a gente não pode adiar tanto um tratamento de FIV e acabar perdendo tempo nesses tratamentos de baixa complexidade, né? Sim. Mesmo se um casal ele cumpre esses requisitos para baixa complexidade, é muito importante a gente levar em conta o tempo que eles já estão tentando de forma natural sem conseguir, a idade da mulher com a sua reserva ovariana, tudo. É importante discutir fatores financeiros, o quanto que aquele casal tem para investir naquele tratamento. Então, isso tudo faz parte desse aconselhamento, dessa discussão. Bom, e falamos então da baixa complexidade, passando agora para a alta complexidade, que seria o tratamento propriamente dito, né, de fertilização in vitro, onde a gente precisa do laboratório de reprodução humana para fazer toda a magia aí acontecer, né? Então, um casal que vem, né, por algum motivo, já optou pela FIV, inclusive a gente pode aqui comentar os casos que a gente já vai para fertilização in vitro direto, né? Que é, por exemplo, laqueadura da mulher bilateral, caso de vasectomia, quando tem algum fator masculino muito importante, né? Ou quando um casal homoafetivo, às vezes quer transferir
usando o óvulo de uma e a outra pessoa que quer engravidar. Então, essas são as indicações formais e clássicas de FIV. Na verdade, existem essas indicações que tem que ser FIV de toda forma. Então, por exemplo, se a mulher ela é laqueada, não tem como a gente fazer uma inseminação intrauterina. Então, ela precisa de fazer a FIV de toda forma. Se é vasectomia, por exemplo, dá pra gente fazer a fertilização in vitro com a punção do epidídimo. Então, essas são as indicações diretas de uma fertilização in vitro. Mas, a gente também tem a indicação de que a FIV faz a gente ganhar tempo, que ela vai fazer a gente alcançar a gravidez mais rápido, chegar naquele positivo mais rápido. Então, por exemplo, se a gente precisa de fazer biópsia embrionária pelo fator idade, então a FIV, e o casal às vezes que opta mesmo pela FIV para poder alcançar essa gravidez no menor tempo possível. E aí a primeira coisa na consulta que a gente vai conversar sobre a fertilização in vitro é até alinhar as expectativas, né? Explicar para aquele casal sobre as chances de sucesso, sobre o passo a passo, para eles terem essa noção de como que vai funcionar o passo a passo do tratamento. Sim, uma coisa importante que leva na conta entre decisão de tratamento é o quanto que aquele casal está ansioso por aquela gravidez, né? Toda essa questão e alinhar as expectativas. Então, a chance de sucesso, mesmo da FIV, da fertilização in vitro, ela depende de alguns fatores, né? Que é basicamente a idade da mulher, a reserva ovariana, que é o jeito que a gente consegue estimar quantos óvulos aquela paciente vai captar em um ciclo, e se tem algum fator masculino ali muito importante ou não envolvido que pode comprometer a chance, a fertilização dos óvulos como um todo, certo? E aí vai começar, então, o tratamento de fertilização in vitro. O primeiro passo é realizar a estimulação ovariana. Então, a gente vai usar medicações, né, que vão estimular os folículos a crescerem. Então, nas mulheres que menstruam, geralmente a gente inicia essas medicações na menstruação, mas tem outras que não menstruam, então isso vai depender de cada caso. E aí, durante a estimulação, são 3 medicações, né, Mari? Uma é para estimular o crescimento dos folículos, que são as gonadotrofinas. A segunda classe de medicação é para bloquear a ovulação. E a terceira classe é para liberar esses óvulos, que a gente fala que é o trigger, que é o desencadeamento final, que a gente faz em um intervalo certinho de horas. E isso até é uma dica para o tratamento, que esse horário é muito rígido, né? Que a gente orienta as pacientes que tem que ser no horário exato, que não pode atrasar, porque a gente precisa de fazer as medicações para fazer esse desencadeamento e essa liberação dos óvulos. Se tem uma coisa que é para seguir à risca, são os horários das últimas injeções do tratamento. Mas o nosso objetivo aqui também é tranquilizar. A gente sabe que a questão da medicação causa muita ansiedade, principalmente para paciente que nunca fez nenhum tipo de tratamento. Então, o nosso objetivo aqui também, nessa conversa, é simplificar e tranquilizar em relação ao tratamento. Sempre você vai ter alguém do seu lado para te ajudar, para te apoiar, para te explicar como que usa essa medicação, tudo, né? As funções que a Rafa já citou. E uma curiosidade, né, sobre essas medicações, porque realmente as pacientes questionam, nossa, são medicações muito caras. Mas uma coisa eu não sei se vocês sabem, a gente até teve uma palestra recentemente com a indústria farmacêutica de como essas medicações, como as gonadotrofinas são produzidas, né? Então, por exemplo, o FSH, a gente tem diversas marcas, mas as gonadotrofinas, elas são extraídas do xixi da mulher menopausada. Então, tem uma aldeia de mulheres chinesas e aí é extraído a urina dessas pacientes e esse FSH é purificado e é transformado em medicação. Então, é necessário litros e litros de urina dessas mulheres menopausadas para a gente poder conseguir essa medicação. Por isso que são medicações caras, especializadas, né? Mas que vão estimular esse crescimento folicular. Bom, então, assim, o início da medicação, né, com estímulo, tudo. E aí a gente precisa monitorizar isso de alguma forma, né? E essa monitorização é feita por meio de ultrassom transvaginal, que vai acompanhar o crescimento desses folículos para ver se está crescendo de forma adequada, em quantidade adequada, o tanto que a gente estava esperando, né? Geralmente a gente faz esse ultrassom ali por volta do 8º, às vezes 10º dia, contando a partir do início da medicação. Às vezes precisa repetir esse ultrassom, na grande maioria das vezes, felizmente, a gente já consegue tomar uma conduta aí a partir desse próximo ultrassom e passar para a próxima etapa, que é a etapa
importantíssima no tratamento, que é a captação de óvulos. E só um detalhe sobre o ultrassom que você estava comentando, que eu me lembrei, que teve uma paciente que me perguntou e que é uma curiosidade mesmo. A diferença entre folículo e óvulo, né? Então, no ultrassom, o que a gente vê é o folículo, que é a estrutura folicular, né? Que ela geralmente é anecoica, quer dizer que é preta no ultrassom. E dentro desse folículo é um líquido folicular. A gente não consegue ver o óvulo no ultrassom, né? No ultrassom a gente vê o folículo, que é como se fosse a casinha desse óvulo. E aí o óvulo a gente vai ser uma estrutura microscópica que vai ser visualizada só lá no laboratório, depois do procedimento de coleta de óvulos. Então o folículo é a estrutura que a gente vê no ultrassom e o óvulo é o que a gente vai fertilizar lá no laboratório. Então a gente aspira esse folículo para dentro desse líquido a gente encontrar o óvulo. Aí agora é o primeiro vídeo. O vídeo que ilustra a captação de óvulos, né? Então, ela é guiada por ultrassom transvaginal, é o que a gente vê. Vocês estão vendo aí a agulha entrando dentro do ovário. Essas bolas pretas são os folículos estimulados, por isso eles estão grandes, né? Então, a gente entra com a agulha, fura e vai esvaziando o líquido folicular, que é o que a gente leva para o laboratório. Então, como a Rafa comentou, a gente não consegue ver o óvulo quando a gente está aspirando, né? O que a gente vê é o líquido folicular e o óvulo vai para o laboratório e só depois da avaliação laboratorial que a gente consegue dizer o número de óvulos que nós conseguimos. Mas esse líquido, então, ele vai para o laboratório e aí lá vai ser separado o óvulo. Esse óvulo, ele vai ser fertilizado com os espermatozoides. Então, geralmente, no mesmo dia que a gente faz a coleta de óvulos, no mesmo dia a gente precisa do espermatozoide. Então, um homem pode colher por masturbação, ou pode ser realizado o procedimento de PESA, que é o procedimento invasivo, ou sêmen congelado, porque aí esse óvulo vai ser fertilizado com o espermatozoide para poder formar um embriãozinho. Esse embrião, ele vai se desenvolver no laboratório até a fase de blastocisto. Então, a gente divide os embriões em fase de D1, que é o dia 1 após a fertilização, D3 de desenvolvimento, a mórula, que é o D4, e depois o blastocisto, que é o embrião mesmo, que geralmente a gente desenvolve até blastocisto para depois fazer a transferência. E uma coisa que a gente tem que comentar, Mari, que você quiser falar um pouquinho, é sobre esse funil do tratamento, né? Que é um tratamento que vai tendo uma perda muito grande, desde lá o início dos folículos até chegar a embrião. É o famoso funil da FIV, né? Que a gente vê aí as pessoas comentarem. Então, da mesma forma que não é de todo folículo que a gente consegue o óvulo, também não é todo óvulo que fertiliza e forma embrião. E não é todo embrião que, de fato, vai ser viável e que vai gerar uma gravidez. Então, é muito importante o casal ter essa consciência desde o início para não assustar, né? Quantas vezes a gente pega um casal, né, consegue 10 óvulos, desses 10 óvulos forma 3, 4 embriões e às vezes você acha, nossa, mas eu não formei meus 10 embriões. E a gente tem que orientar que é super normal, foi um rendimento excelente essa proporção aí que eu citei, entendeu? Então, saber disso desde o início, saber o que é normal e o que a gente não espera, né, o que seria anormal, é importante. Então, o funil da FIV existe. E é importante a gente ficar tranquilo em relação a isso, né? E quanto mais a gente tiver inicialmente, melhor. É o que a gente fala. Embrião congelado e dinheiro no banco, quanto mais, melhor. E esse funil, ele depende da reserva ovariana inicial da mulher. Sim. Porque a gente comentou das medicações, não existem medicações que criam novos folículos. Então, o que as medicações vão fazer? Crescer os folículos daquela paciente. Então, se a boca do funil ela é mais larga, a gente vai ter mais embriões no final. Se a gente tem menos folículos no início, a gente vai ter menos embriões. Então, afunila muito mais o tratamento. E essa proporção que a Mari comentou, então, o esperado, em geral, é para cada 4 a 6 óvulos a gente conseguir formar 1 a 2 embriões. Então, realmente afunila bastante o tratamento. E aí, agora a gente vai passar para uma próxima etapa, que é a etapa da transferência embrionária. Existem 2 formas de a gente fazer a transferência. Uma é a transferência a fresco e a outra é a transferência de embrião descongelado. Sim, então outra etapa muito importante, né, que é a da transferência. O que seria uma transferência a fresco, né? Seria onde, no mesmo ciclo da estimulação ovariana, a gente programa a transferência. Para transferir a fresco, a gente precisa cumprir alguns pré-requisitos, né, que são
primeiro de todos, mais importante, é realmente ter embriões formados naquele ciclo para a gente poder transferir, né? Segundo ponto, o endométrio, que é a camada interna ali do útero, ele precisa ficar adequado para a gente transferir e colocar o embriãozinho num momento muito oportuno durante aquele estímulo. Então, espessura endometrial e aspecto é uma coisa importante durante ali o ciclo da estimulação que a gente tem que estar de olho. E o terceiro fator é que aquela paciente ela não pode ter risco de hiperestímulo ovariano, né? A gente não comentou tanto dos ciscos, tudo, mas toda paciente que estimula o ovário, ela vai estar sendo submetida ao risco do estímulo, né? A gente não consegue óvulo se não estimular. Mas paciente que às vezes tem uma contagem, uma reserva ovariana mais alta, ela corre risco de ter mais sintomas, ter uma dosagem hormonal mais alta ali durante o estímulo. E, no geral, quando a gente consegue em torno de mais de 15 óvulos, a gente já não transfere a fresco, porque senão aquela transferência, se gerar uma gravidez, pode oferecer um risco maior que o benefício para aquela paciente naquele ciclo, né? Então, isso seria a transferência a fresco. Lembrando que não tem chance, em relação à chance de sucesso, não tem diferença na chance de sucesso em relação a transferir a fresco ou congelado. Você quer comentar sobre a transferência de embrião congelado? Não, mas só um adendo em relação a isso antes, Mari, é que essa questão do hiperestímulo, que a gente até não tinha comentado, depende da reserva ovariana da mulher. Então, se a mulher tem uma reserva mais alta, aí sim ela tem maior risco de desenvolver o hiperestímulo e aí fica contraindicada a transferência a fresco. Então, o que a gente comentou, a transferência a fresco e a gente tem a transferência de embrião descongelado. Não tem diferença nas taxas de sucesso, como a Mari falou. Então, em relação à taxa de implantação, à taxa de gravidez, e o mais interessante é que no passado, quando a gente não tinha técnicas tão desenvolvidas de criopreservação, era feito apenas transferência a fresco. Hoje em dia, 90% dos nossos ciclos são de embrião descongelado, por causa dessa questão do endométrio, dos hormônios. Então, a gente tem optado muito mais por congelar o embrião e depois, em seguida, no outro ciclo, fazer o preparo do útero só para transferir, né? Então, a gente tem feito bastante a transferência de embrião descongelado. Para essa transferência, é necessário fazer o preparo do útero. Então, a gente geralmente começa na menstruação e faz o preparo endometrial para essa transferência. E aí, existem duas formas, né, Mari? O artificial e o natural. Então, as formas de preparar. Então, o preparo artificial. A gente usa medicações desde o início do ciclo, né? Então, a paciente menstrua por volta do 3º, 4º dia. A gente inicia o hormônio, né? Que é o estradiol, que vai atuar ali no endométrio na sua espessura. Depois de alguns dias do início, a gente faz ultrassom para ver se realmente está tendo efeito, né? Para avaliar ali o endométrio. Faz algumas dosagens hormonais para a gente ver se estão adequadas. E estando tudo ok, a gente programa a transferência ali para depois de uns 5 dias, associando, então, nesse momento, a progesterona ali na segunda fase. E o preparo de forma natural é quando a gente usa o próprio hormônio do nosso corpo para espessar o endométrio, né? Então, a gente faz acompanhando ali a ovulação, né? Com teste de ovulação. Durante esse percurso também pedimos ultrassom e dosagens hormonais. E a partir do momento em que a gente vê um folículo dominante que está espessando o endométrio adequadamente, de forma natural, a gente pode iniciar ali a progesterona e programar a transferência. Então, são as duas formas, né? Também não tem diferença na chance de gravidez entre uma e outra. Isso, não tem diferença na chance de gravidez, né, entre o preparo artificial e o natural, mas a gente tem estudos que mostram alguns benefícios em relação ao natural, então, principalmente durante a gravidez. Então, em taxa de implantação e gravidez é parecido, mas na gravidez em desfecho obstétrico, então parece que o natural diminui o risco de pré-eclâmpsia, de prematuridade, de complicações na gestação. Mas a gente, para escolher o preparo, a gente sempre tem que levar em consideração a questão da logística, porque, por exemplo, o artificial é muito mais fácil de você programar. Você consegue falar para a paciente a data da transferência ali dali 15 dias, né? O natural, ele depende da ovulação, depende do ciclo daquela paciente. Então, a gente leva em consideração sempre essa questão logística, viagem, a programação da paciente e comorbidades. Então, se é uma paciente que tem mais risco na gravidez, a gente também prefere o natural devido a esses desfechos obstétricos. E aí deu tudo certo, o endométrio tá lindo, trilaminar, maravilhoso. A gente vai partir para transferência embrionária. Bom, então aí a gente tem, né, uma transferência, essa imagem
preta, escura, que a gente está vendo em cima da tela é a bexiga, que a gente precisa dela relativamente cheia para conseguir ver o útero, que é essa estrutura ali embaixo, mais arredondada. E o meio do útero, como se fosse o miolinho dele, é o endométrio, né? Aquela parte mais branca, central do útero. E aquele pontinho bem branquinho ali no meio do endométrio é a bolhazinha de ar que aparece logo quando a gente transfere e coloca o embrião lá dentro. E mais embaixo, não sei se vai dar para ver, mas tem o catéter que entra, deixa a bolhazinha e sai, né? Então, essa é a transferência de embrião. Lembrando que aquele pontinho branco não é um embrião, é apenas uma bolhazinha de ar para marcar ali a região. E o embrião a gente não conseguimos ver a olho nu, né? Somente no laboratório. O que a Mari explicou é a visão do ultrassom, né? Mas só para vocês entenderem como é o procedimento em si, então é um procedimento tranquilo, rápido, indolor, que é muito parecido com o exame do especular, né? Do Papa Nicolau. Então a gente vai com espéculo e vai com um catéter bem fininho ali dentro do útero para colocar embriãozinho. Antes, a gente faz um teste para avaliar se o catéter está na posição adequada, se está no local ideal. E aí, depois que o embrião vem do laboratório mesmo, para a gente fazer guiado por ultrassom. Então, a gente faz esse guia por ultrassom abdominal, para a gente poder visualizar onde a gente está deixando as bolinhas de ar junto com o embrião. E aí, depois da transferência, né, 11 dias depois é o teste de gravidez. Então, a gente programa o teste de gravidez daí 11 dias. E o ultrassom para confirmar a gravidez daí 14 dias, né, Mari? Que aí a gente vai comemorar bastante esse positivo. Sim, eu acho que o momento mais aguardado do tratamento inteiro são os 11 dias após a transferência de embrião, que é o teste de gravidez. E então aqui a gente fez um resumo, né, um pouquinho do tratamento para vocês, da consulta, da primeira consulta com o especialista até o beta-HCG, né? Então passando por todas as etapas do tratamento. Mas lembrando que existem muitas variações. Então, por exemplo, como a gente comentou, a paciente que vai para uma maternidade solo. Então a gente pode usar o sêmen de doador anônimo. Se é um casal homoafetivo feminino, a gente consegue usar o óvulo de uma paciente e colocar no útero da outra, que a gente fala que é a gestação compartilhada. A gente tem, por exemplo, o paciente que tem vasectomia, que aí a gente faz a punção do epidídimo. Então, são muitas variações, né, nesse passo a passo do tratamento que a gente fez aqui com vocês. Sim, e o nosso objetivo aqui, né, é trazer tranquilidade, trazer conhecimento de qualidade para as pacientes, né? A gente sabe que a infertilidade não é uma condição fácil de ser enfrentada. A FIV é um mundo completamente novo. Então, o nosso objetivo aqui é dar a mão para a paciente, tornar as coisas mais simples o possível, né? Para medo, insegurança, vai sentir, mas quanto menos sentir, melhor. Então, a gente quer aqui que vocês se sintem acolhidas, né, por nós. Estamos à disposição para sugestão, para debater mais assuntos e explicar e estar sempre de mãos dadas para a jornada da infertilidade. Nós estamos muito felizes com essa oportunidade. Então, primeiro eu agradeço a Mari por ter topado essa ideia, né, da gente iniciar essa jornada do podcast. Agradeço a todas as pacientes, todos os casais que estão aqui com a gente hoje. Estamos muito felizes. Espero que possa ser o primeiro de muitos episódios. Vamos ter muitos convidados especiais, muitos temas diferentes, né? E eu espero que vocês mandem as sugestões de vocês. Então, pelos nossos canais, a gente tem o @cafécomfiv no Instagram, nós temos o e-mail. Por lá a gente quer que vocês mandem sugestões, perguntas, ideias de temas, porque o nosso objetivo é que seja um espaço descontraído, que a gente possa discutir e compartilhar conhecimento, né? A gente quer mostrar o nosso carinho e agradecer a presença de todos vocês. Sim, muito obrigada, pessoal, e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!